Há uns 60 anos, a mulher era muito menos valorizada do que o homem na sociedade. Homens não faziam trabalho doméstico, era ofensivo para eles. Isso era coisa de mulher. Parece que para o homem tudo era permitido e para a mulher tudo era feio. Ela tinha a obrigação de se casar virgem, senão podia até ser devolvida para o pai, como aconteceu uma vez com uma amiga minha. Era uma vergonha para a mulher, que ficava mal vista pelo povo. Algumas dessas coisas presenciei, outras ouvi falar, mas são lembranças que nunca saíram da minha cabeça. Meu pai, quando se casou, queria muito um filho homem, era como ele falava na época. Dizia que filho homem era lucro e filha mulher era prejuízo. Nasceram 3 filhas seguidas e eu imagino a decepção que ele teve. Creio que não por acaso, a terceira filha teve problemas de desenvolvimento tardio. Demorou anos para começar a falar e andar, às custas de muitas simpatias de minha mãe. Até os dias atuais, ela é uma pessoa bastante emotiva, de choro muito fácil. Finalmente, só na 4ª gestação, veio o tão esperado filho homem. Meu pai soltou até rojões para expressar sua alegria. Parecia ser um ponto de honra ter um menino. Após isso, vieram outros filhos e filhas. A infância de minhas irmãs e minha também foi marcada por abusos de poder dos homens da família, inclusive dos irmãos mais novos, sempre muito exigentes com a qualidade dos nossos afazeres, com nossas companhias masculinas na comunidade ou até mesmo com nossas roupas e aparência. Uma das lembranças que eu tenho das frases do meu pai é: mulher não precisa estudar para além do fundamental, pois para limpar bunda de criança e lavar panelas não precisa de diploma. Bastava fazer até o 4º ano primário, atual 4ª série, para aprender a ler e a escrever e nada mais. Bastava. Pelas regras de meu pai, após o 4º ano e o fim dos estudos, ele comprava para cada filha uma máquina de costura usada e as matriculava no Corte e Costura, um cursinho de aprendizado desse afazer doméstico. Ainda tenho a minha. Apesar disso, tinha comigo que não devia me conformar, deveria estudar mais. Eu não me esqueço quando encontrava o meu pai no caminho da escola. Eu tinha meus livros embaixo do braço e eu era fulminada pelo seu olhar andando na rua. Eu andava sem jeito, pisando em ovos, mas eu continuava o meu caminho. Afinal, o que eu estava fazendo de errado? Tomei gosto pelos estudos e queria ir adiante, apesar das dificuldades impostas por uma cidade pequena, até então sem turmas mais adiantadas na escola e apesar das contrariedades de meu pai. A contragosto dele, participei de todas as primeiras turmas dos anos posteriores ao 4º, assim que a escola local disponibilizou as vagas. Esperei anos entre uma série e outra para que eu as pudesse cursar. Sempre com muito sufoco a propósito, visto que não tinha apoio de meu pai, que não me dava dinheiro para o uniforme, os livros e os materiais exigidos pela escola. Não tinha coragem de sequer pedir a ele, e ao mesmo tempo, não podia trabalhar, porque para ele mulher que trabalha fora muda a cabeça. Dizia que ela se tornaria mulher falada. Me virei com os troquinhos da feira que a minha mãe me dava escondida, fazendo costuras para os vizinhos ou compartilhando os gastos com uma amiga. O uniforme eu mesma fiz. Da mesma forma, estudei sempre com o desdém de meu pai em relação ao meu desempenho, um dos melhores da sala. Quantas amiguinhas não queriam ter as médias que eu tinha? Mal sabiam elas, no entanto, que meu pai assinava meus boletins sem sequer observar as notas. Ele nunca sentiu falta deles quando passei, eu mesma, a falsificar a sua assinatura. Assim que eu terminei o ginasial e o colegial, atual ensino médio, deparei-me com mais limitações impostas pelo meu pai. Agora era o mercado de trabalho. A mulher deveria ter um comportamento exemplar, íntegro, voltado exclusivamente para as obrigações de sua família e de seu casamento, algo que de forma alguma era exigido da mesma forma dos homens da mesma geração, nem de meus irmãos, aliás, nem dele mesmo. Meu pai faleceu repentinamente, quando eu ainda acabava os estudos. Só então eu pude procurar trabalho. Meu primeiro emprego foi no secretariado de uma fundação religiosa.
Tudo o que eu sabia até então eram os afazeres domésticos. Apanhei bastante, queria me demitir com 4 dias de trabalho, mas aos poucos aprendi o ofício e me dei super bem nele rapidamente. Provei que meu pai estava errado sobre a capacidade de uma filha mulher. Casei-me com um homem que, ao contrário do meu pai, e sabendo da minha vontade de estudar, me incentivou a prosseguir com os estudos, no recém-fundado magistério da escola local. Sofri certo preconceito de colegas e de uma professora, visto que me matriculei anos depois de ter terminado os estudos e, portanto, já tinha mais idade que a média das alunas. Essa professora me contou certa vez que esperava que eu fosse mais uma dona de casa que só conhece o preço da abobrinha e que se enganou ao ver meu desempenho, sempre exemplar. Aliás, passei bem colocada no primeiro concurso público que prestei para professora do estado. Para quem não devia nem estudar, eu virei professora. Não tenho recordações de momentos de carinho e de afeto do meu pai. Apesar de tudo, foi também um homem virtuoso, naquilo que lhe cabia como provedor da casa. Ele sempre trabalhou muito para o sustento dos filhos. Entendo que boa parte do que sofri foi também reflexo da criação que ele mesmo teve em sua juventude. Por isso, hoje o perdoo, embora ele nunca tenha me pedido por isso. Não é papel de homem. Hoje já construí a minha própria família e aqui não sou apenas uma mulher. Sou tratada com muito valor. É bom ser valorizada e amada.